Muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Sou Gustavo Rocha, sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, sou médico infectologista. Vamos falar um pouquinho nessa aula sobre a pandemia pelo coronavírus, com esse título um pouco provocativo, né? O que eu tenho com isso? Nesses tempos de enfrentamento, né, precisamos nós, profissionais de saúde, assumir nossos papéis diante do enfrentamento dessa epidemia, que é muito séria mesmo, e precisamos combater esse vírus, essa doença da melhor forma possível. Falar um pouquinho primeiro sobre algumas características do próprio vírus, né? O vírus é o SARS-CoV-2 e a COVID-19 é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Então, vírus RNA envelopado, tem outros vírus da mesma família, né? Outros gêneros da mesma variedade, muito comum em morcegos, né? Várias outras variedades no reino animal aí. E tem 4 já conhecidos que causam resfriado comum no mundo inteiro. E mais recentemente, em 2003, um surto importante que foi a SARS, né? Foi o SARS-CoV-1, que foi na China, restrito na China, em torno de 8 mil casos, com uma letalidade aí próxima a 10%. Em 2011, teve a MERS, né? O vírus MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi restrito na região do Oriente Médio, mas, em compensação, foi um vírus que causou mais doença, mais morte, né? Em torno de 30% de letalidade, muito elevado para uma infecção viral dessa. E agora, em 2019, final do ano, foi então que emergiu o SARS-CoV-2, esse novo vírus que está causando Covid-19. Alguns sites que eu recomendo acompanhar os comunicados, os boletins oficiais e protocolos de manejo, de orientações, de cuidados de biossegurança, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Bom, rápido histórico dessa nova epidemia. 31/12 foi o dia que a OMS recebeu o alerta da China de um surto de casos graves de pneumonia desconhecida lá na província de Hubei, em Wuhan. Em 13 de janeiro, a OMS confirma o primeiro caso fora da China, nas Filipinas. 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional. Em 25 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso confirmado no Brasil, né? Durante o Carnaval no estado do Rio de Janeiro. Em 8 de março, o primeiro caso confirmado em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis. E em 11 de março, a OMS acabou declarando pandemia, né? Como a gente já sabe o que está acontecendo. Esse mapa é um mapa interessante da DizenData. Eu acho, tem outros mapas aí de acompanhamento global da epidemia. Eu gosto muito desse mapa, que ele me dá um panorama geral, né? Graficamente interessante. O total de casos confirmados até hoje, dia 19 de março, às 14 horas, 229.390 casos, com 9.325 óbitos. É interessante essa parte do canto inferior direito, que mostra a evolução na China, onde começou, que é essa linha laranja, e fora da China, que é essa linha amarela, principalmente na Europa, e agora Estados Unidos e Brasil, né? E houve essa inversão. Hoje o epicentro do surto realmente na Europa, com uma situação bem mais complicada lá. Então, pegando essa informação, né, do dia 19 de março, no período da tarde, a China, dessa fonte, né, desse mapa, com 81.155 casos, 3.249 óbitos, isso dando uma letalidade de 4%. A Itália, com 35 mil casos, quase 3 mil óbitos, 8,3%. Situação muito preocupante na Itália. Tem algumas explicações, a principal que se coloca é que tem muito idoso acometido na Itália e acaba que a doença geralmente é mais grave em idoso mesmo. A Espanha, com 17.400 casos, 800 óbitos, 4,6% de letalidade.
está bem abaixo da Itália, mas a perspectiva é que isso aumente. A epidemia está em ascensão na Espanha e preocupa muito. Ao contrário da Coreia, né? A Coreia foi o primeiro país que teve um grande surto fora da China e conseguiu controlar muito bem a epidemia lá. Confirmados 8.565 casos, com 91 óbitos já estabilizados e poucos casos a cada dia. 1% de letalidade, né? Um bom controle e uma boa assistência dos casos. No Brasil, até o momento, 533 casos confirmados, 4 óbitos. Esses números certamente já estão errados, né? Isso que a gente pode nem levar em consideração, porque a epidemia do Brasil está apenas começando. É importante entender essa pirâmide aí, esse triângulo das epidemias, né? Uma coisa teórica, mas qual que é a ideia? Dependendo do espectro clínico daquele vírus, dessa doença, a capacidade daquele vírus causar doença clinicamente sintomática e cada vez mais grave e fatal, quanto mais grave uma doença, menor a chance dela disseminar, maior a habilidade de conter esse vírus. Por quê? Porque o indivíduo ele vai procurar mais assistência, porque ele adoece mais, e aí ele pode ser diagnosticado, pode ser isolado, e os seus contatos podem ser rastreados, né? Pelo contrário, por outro lado, doenças muito leves, com quadros mais brandos, assintomáticos, o paciente geralmente não procura o serviço de saúde, ele continua a sua rotina diária, ele vai trabalhar, ele vai viajar, e aí ele não recebe o diagnóstico adequado e ele não tem as contenções adequadas, ele pode então disseminar esse vírus, né? O coronavírus está no meio do caminho, né? Então é uma doença que parece que mais grave do ponto de vista clínico do que a própria influenza, mas que dissemina também bastante, que é o que a gente está vendo. Bom, então nós estamos falando de uma pandemia, assim como outras, a gente sabe alguma coisa dos casos que estão sendo registrados, que estão sendo confirmados ao redor do mundo e no Brasil, e tem uma outra realidade por debaixo disso, que são realmente os casos que estão circulando na comunidade, que não estão sendo diagnosticados e não aparecem nesses dados, né? Então, toda vez que a gente fala de epidemia, a gente tem que levar em consideração que tem um número infinito de casos que não estão no registro, né, epidemiológico. Bom, falando da transmissão do coronavírus, como a gente já sabe, né, é um vírus de transmissão respiratória e é um vírus contagioso. Então fala-se muito desse R0. O que é isso? É a capacidade de contágio do vírus. É o número médio de pessoas que o indivíduo doente pode contagiar, pode passar. Para o SARS-CoV-2, esse número está entre 2 e 3. Esse documento da Sociedade Brasileira de Infectologia fala em 2,74 o R0. Significa que uma pessoa doente, em média, vai contaminar outras 2,74 pessoas. Em termos comparativos, né, a influenza H1N1 em 2009, essa taxa foi estimada em 1,5, bem menor, né, quase a metade. Quer dizer, a gente está falando que esse vírus atual ele transmite mais do que o vírus da influenza. Comparativamente com sarampo é bem diferente. Sarampo é muito contagioso, né? Aqui fala em 15, outros documentos falam um pouco menos, mas é bem mais contagioso do que o coronavírus. A diferença importante é que o sarampo tem uma vacina aí já, né, amplamente utilizada. De novo, né, graficamente, a capacidade de contágio é o R0. Então, para o sarampo, números muito elevados. Se a gente for colocar aqui o ebola, a gripe e o próprio SARS-CoV-1, né, entre 2 e 3, o SARS do Covid-19 é um pouco maior mesmo, né? Comparado com, por exemplo, varicela e pólio, são doenças bem mais contagiosas também, né? Então, essa nova epidemia, essa nova doença, né, ela está no meio do caminho aqui, em termos de chance de disseminação e contágio. De novo, só que agora um outro dado interessante que tem a ver com a pirâmide que eu mostrei, aqui no eixo Y é a letalidade, a proporção de pessoas doentes que morrem, e no eixo X
a contagiosidade, que é esse R0, né, o número médio de pessoas infectadas para cada pessoa doente. Então, o sarampo está aqui na frente, né, contagia muito, e a gente for ver, quanto mais próximo do eixo aqui, Y, mais alto, né, maior a letalidade. A gripe aviária, o ebola, então eles não se disseminam muito fácil. E o vírus, né, da atual epidemia, o coronavírus, ele está no meio do caminho aqui, né? A gripe sazonal, a gripe suína, ficando com uma transmissibilidade um pouco menor, uma letalidade menor do que o atual Covid-19. Bom, a transmissão, a gente não sabe ao certo o período de transmissibilidade que uma pessoa doente, né, tem, mas em média 7 dias após o início dos sintomas, podendo chegar até 12, 14 dias. Isso é que a gente sabe para o SARS-CoV, a influenza, a gente não tem muito certo isso para o SARS-CoV-2. Um pouquinho antes de adoecer e até o final dos sintomas, né? Tem alguns relatos aí de transmissão por pessoas assintomáticas, né? Parece que não é tão importante, mas acaba que são casos que dificultam ainda mais erradicar o vírus numa comunidade. Todos os protocolos ainda adotam essa ideia do isolamento domiciliar, hospitalar do caso suspeito e confirmado de 14 dias, apesar de ter uma tendência a reduzir aí para 10 pelo menos, que é o que o pessoal de São Paulo está solicitando agora, essa mudança. O contato é direto, né? A transmissão é contato direto, pessoa a pessoa, geralmente com menos de 1 metro de distância, né? E sempre lembrando que a transmissão indireta ela é importante para qualquer vírus respiratório, né? Porque a fala, a tosse, o espirro, essas secreções, essas gotículas, ela não atinge mais que 1 metro de distância, mas elas depositam rapidamente na superfície, e essa superfície ela vai contaminar, a mão vai contaminar outros objetos, e essa mão na boca, a mão nos olhos, e isso pode realmente transmitir doenças não só respiratórias, né? Então, os grandes desafios que nós temos hoje, principalmente é na assistência, na organização dessa assistência, o diagnóstico, um gargalo importante no nosso país, e as medidas de controle que têm sido adotadas, muitas aí do ponto de vista comunitário e outras individuais e familiares, né? Bom, as manifestações clínicas da Covid-19, a gente não tem muita dificuldade nisso, né? São quadros respiratórios, período de incubação em média de 5 dias, podendo chegar a períodos mais prolongados. Então é um quadro agudo, após a infecção, em média 5 dias a pessoa está com sintomas. E os sintomas do coronavírus são sintomas que são comuns a outras doenças respiratórias, resfriado e gripe, né? Febre, cansaço, tosse, dor no corpo, coriza, eventualmente uma diarreia e dor de cabeça também aparece, né? Esse artigo é um artigo bastante interessante desse autor Wu, que foi publicado agora há pouco tempo, porque ele é uma série de casos, né, de 72 mil casos lá da China, né? Na verdade, são 44 mil casos confirmados. E esse artigo fala que 1% dessa amostra eram casos positivos assintomáticos, né? Que é o que se fala também. Bom, a distribuição etária dos casos, a grande maioria dos casos estando na faixa etária de adulto, mas aqui ele fala em 30 a 79 anos, poucos casos em crianças, né, inferior a 10 anos, somente 1%, né, isso por exposição menor mesmo. A maioria das infecções leves, né, grande maioria, quer dizer, 81% dos casos evoluíram com quadros leves. Uma gripe comum, um resfriado comum, né? Em torno de 14% necessitou hospitalização e 5% necessitou tratamento intensivo. Então, é preciso entender que a grande maioria dos casos evolui com formas leves. Dos quadros graves ou críticos que têm mais óbitos,
mesmo assim, a maioria dos pacientes sobrevivem, né? Então, se a gente for colocar que, numa forma geral, dos 44 mil casos, 2% morreu, mais ou menos 1.000 pacientes. Se for comparar com adultos, idosos acima de 80 anos, 15% morreu. Isso significa 200 óbitos. Ou seja, dos 1.400 idosos acima de 80 anos, 200 morreram e 1.200 sobreviveram, né? Então, mesmo nos pacientes críticos, que têm maior risco de evoluir mal, né, a maioria sobrevive, né? Acho que é importante falar isso, mas tem um risco maior de complicar, com certeza. E dos pacientes que foram para terapia intensiva, ventilação mecânica e tal, e aí 50% de letalidade, que é bem elevado mesmo. Então esse gráfico mostra exatamente isso. Criança, adulto, jovem tem um risco bem inferior. Quando pula para 50 anos, esse risco começa a aumentar um pouquinho, mas veja bem, é 1 em 76, né? Dessa faixa etária. E aí, quando pula para 60, de fato, começa a aumentar até chegar a um risco bem mais elevado em pacientes acima de 80 anos, o que é esperado também para outras infecções respiratórias agudas no idoso, né? Bom, uma outra coisa, um outro dado importante desse artigo, para a gente refletir, esse artigo ele mostra que dos 44 mil casos, cerca de 4% desses casos foi em profissional de saúde. Isso é importante, 5 óbitos em profissional de saúde nessa série de casos, né? As questões de biossegurança, de transmissão intra-hospitalar precisam realmente ser bem discutidas no ambiente de trabalho. Bom, então nesse primeiro momento, dependendo aí da evolução da epidemia, o principal é organizar o fluxo de assistência. Isso é o fundamental que a gente precisa fazer agora. Então, lembrando, o que é caso suspeito, né? Então, é febre, pelo menos um sintoma respiratório, histórico de viagem para a área de transmissão local, que praticamente já o Brasil, quase vários locais aí já vão se tornar área de transmissão local. É exemplo da cidade de Divinópolis, que também já é considerado. Outra situação é febre, sinal respiratório e histórico de contato com caso suspeito. O outro é febre ou sintoma respiratório e contato próximo, caso confirmado. O seu contato, a pessoa que mora com você, ele é caso confirmado de coronavírus. Você começa a ter febre, você é um caso suspeito provável, né? Então, existem alguns protocolos que discutem essa questão do fluxo de assistência. Esse aqui eu achei bem interessante, que é um protocolo do Ministério da Saúde que organiza na atenção primária à saúde, mas muitos desses conceitos vão se aplicar às unidades de pronto atendimento também, né? Então, basicamente, assim, de forma bem rápida, e o que eu chamo a atenção? A importância de organizar o acolhimento, a recepção desse indivíduo, desse paciente na unidade, e fazer a triagem clínica rapidamente, aplicando o Fast Track. Vou mostrar um exemplo, que são ferramentas para você rapidamente classificar se esse paciente é um quadro leve, é um quadro que exige um cuidado maior ou é um quadro grave. Basicamente é isso. Sem esquecer das medidas de biossegurança que são fundamentais para o profissional de saúde não adoecer. E aí nós estamos falando de máscara cirúrgica principalmente. Então, um formulário aí que serve para recepcionista, os dados do indivíduo, do paciente, né, os contatos dele, motivo da procura, e aí uma pergunta objetiva e direta. Você tem sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, desconforto, com ou sem febre? Sim. Se ele apresenta sintomas respiratórios, forneça a máscara cirúrgica para o paciente e vai direcionar para o atendimento em área separada. Eu acho que isso é uma coisa extremamente básica que a gente precisa adotar de imediato nas unidades, né? Antes da epidemia amplamente instalada, que é uma perspectiva que isso possa acontecer, mas nesse momento a gente tem uma mistura grande de alguns casos sintomáticos respiratórios e outros casos crônicos, pessoas às vezes idosas, vulneráveis, que o ideal é eu separar esses indivíduos lá na unidade de saúde, né? Isso precisa ser discutido. Então, primeira coisa, identificação precoce desse paciente sintomático respiratório. O foco tem que ser esse. E aí, além disso, priorizar idosos, com pessoas com doença crônica, gestante e puertas.
Identificou o paciente precoce, o que eu vou fazer? Máscara cirúrgica nesse paciente, colocá-lo em ambiente separado e notificar. Bom, e aí ou ele tem um quadro mais leve de síndrome gripal, em que eu vou fazer orientações, prescrever sintomático, ele vai para casa, isolamento domiciliar, acompanhamento, orientação dos contatos. A síndrome respiratória aguda grave é o paciente que vem com quadro gripal agudo, mais desconforto respiratório, falta de ar ou descompensação de uma doença crônica. Esse paciente com síndrome respiratória aguda grave, ele vai necessitar internação, né? Então eu vou, enquanto manejo clínico, prescrever antibioterapia e antiviral para influenza, sempre vou colocá-lo num leito específico para quadros respiratórios, que seja um leito isolado, individual, ou coorte, né, uma sala para sintomáticos respiratórios, que também é possível, e vou fazer todo esse manejo do quadro respiratório agudo, choque séptico e tal. E a coleta de suave? A coleta de suave vai depender muito da diretriz da vigilância, né? Eu coloco aqui todos os casos. Ideal seria colher de todos os casos suspeitos, né? Mas não tem suprimento para isso. Então, as diretrizes colocam colher especialmente dos casos graves. Com certeza, nós vamos colher esse material. E notificar todos os casos e colher o suave apenas de casos selecionados. Bom, e como é que faz esse diagnóstico laboratorial? Muito simples do ponto de vista operacional na coleta, né? É um suave da secreção naso e orofaríngea, que é feito, então, é um suave, é um cotonete comprido, em que nós vamos introduzir nas narinas. Então, o kit vem com 3 hastes, uma para cada narina e uma para a boca, um orofaríngeo, né? Nós vamos introduzir até ter uma resistência maior, girar um pouquinho, depois nós vamos retirar esse suave, vamos cortar um pedaço, colocar no tubinho, fechar e mandar para a FUNED, BH, Fundação Ezequiel Dias, que vai rodar um exame de biologia molecular, né? Uma reação em cadeia da polimerase para vírus respiratórios, aí pelo menos influenza e coronavírus vai fazer. A FUNED está com uma sobrecarga enorme de demandas de kits, de exames, e aí é muito importante, às vezes, a gente ter o apoio da rede suplementar ou até outros, incluindo aí as universidades com laboratórios equipados, né? Bom, finalizando então, as medidas preventivas, né, que estão sendo amplamente divulgadas e adotadas no país, no mundo, muito válidas, né, a maioria delas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente achatar a curva, né, é o termo que é utilizado hoje. Então, as medidas, na verdade, não é para acabar com a epidemia de uma vez ou reduzir drasticamente o número de casos, talvez, né? Talvez sim, mas principalmente para evitar uma concentração de muitos casos graves, potencialmente graves, num curto período de tempo. E essa é a grande ideia dessas medidas, né? Então, essas medidas que estão sendo adotadas agora, nós temos que lembrar que elas servem para quê? Para a gente ganhar fôlego de tempo e de estrutura instalada, estrutura hospitalar e de pronto atendimento para poder lidar com os casos que virão na sequência, né? É importante ter essa ideia. Bom, temos medidas, a vacinação está chegando agora em março, né, para a influenza e pneumococo para os idosos, fundamental, porque o indivíduo que tem qualquer quadro respiratório, ele vai se encaixar no fluxo de casos suspeitos de coronavírus, mesmo sendo influenza ou pneumococo ou outro agente infeccioso. A higienização das mãos, não acho que nem precisa comentar, mas existe um abuso aí na questão do álcool gel. O álcool gel, ele é especificamente para os profissionais de saúde, né? A comunidade, de uma maneira geral, não precisa de álcool gel. Água e sabão é muito mais que suficiente. Uma ou outra atividade laborativa que o indivíduo não tem muito acesso a água e sabão, ele poderia, então, usar o álcool gel. Então, principalmente aí o álcool gel para as unidades de saúde. Se qualquer indivíduo que tiver sintomático, tossindo, com febre, com nariz escorrendo, etiqueta da tosse, se tiver uma unidade de saúde, vai usar máscara,
E o isolamento domiciliar, porque vai ser um caso suspeito, um caso sintomático, em torno de 14 dias, isso tem variado, como eu falei já. Profissionais de saúde devem se proteger, né? Basicamente, gente, o principal é a máscara cirúrgica mesmo. Em alguns procedimentos, né, que pode gerar respingo, né, o paciente ele vai estar de máscara, o profissional vai estar de máscara. Mas, dependendo, você está examinando, pode ter algum respingo, o avental, as luvas e protetores são recomendáveis, né? E no procedimento que gera aerossol, principalmente a coleta de suave, a broncoscopia, a aspiração do paciente entubado, a micronebulização, isso tudo gera aerossol, né? Então, esses pacientes, eles podem disseminar mais o vírus pelo ar, e aí o profissional deve usar a máscara com filtro maior, né, a N95 ou a FFF2, que são aquelas que têm uma durabilidade um pouco maior, né? Inclusive CTI, né, é recomendado que se use nos leitos CTI, no ambiente CTI, máscara N95 mesmo. Um detalhe aqui, pensando no nível de urgência, né, esse paciente que chega com um pouco de falta de ar, de broncoespasmo, que às vezes não vai internar, mas vai ficar retido, o ideal é não fazer micronebulização nesse paciente, né? O ideal é usar o bronchodilatador inalatório por bombinha, né? É muito mais interessante. Bom, a limpeza e desinfecção de ambientes é fundamental também, pensando nos ambientes de urgência, nas unidades de saúde, né? Reforçar isso aí do ponto de vista logístico e material, insumos, né, para desinfecção. Outra coisa extremamente importante, que não é só para a questão clínica, é para uma questão preventiva e sanitária, a gente monitorar os casos e os seus contatos. Foi o que a Coreia fez e teve muito sucesso, né? Então a ideia é, quanto mais a gente testar e confirmar caso, a gente monitorar esses casos e monitorar os seus contatos próximos, né? A gente não está conseguindo testar todo mundo, mas monitorar os casos suspeitos que estão em casa e monitorar os seus contatos do ponto de vista de orientações e vigilância de novos casos, né, secundários. Isso a gente com certeza conseguiria evitar novos casos aparecendo. Organizar a agenda de atendimento, no caso de unidade de pronto atendimento, não tem muito sentido, porque é porta aberta, é o que chegar, né? Mas podemos organizar o fluxo de pacientes dentro da unidade, né? Fluxos diferentes, pensando em pacientes sintomático respiratório agudo e outros pacientes com outras queixas, né? Nesse primeiro momento. Nas unidades básicas também, pensar em prolongar a receita, a validade das receitas, as orientações à distância e etc, etc, etc. Bom, e essas medidas de intervenção comunitária, né, elas são de fato indicadas em países em que a transmissão comunitária continua evoluindo, né? São medidas extremamente drásticas, que é o que está acontecendo, fechamento de escolas, de faculdade, de eventos coletivos, interrupção de jogos, bares, boates, enfim. Isso tudo são medidas que podem contribuir, né? São medidas eficazes, mas que são medidas temporárias, são paliativas, né? Elas não vão resolver o problema. O vírus vai continuar circulando e nós precisamos instrumentalizar a nossa rede de atenção, de assistência, atenção primária, SAMU, UPA e hospital e leito de terapia intensiva. É isso que a gente precisa efetivamente numa epidemia em ascensão. É importante pensar nisso. Infelizmente, nós não vamos poder mais, né, durante um tempo ir no jogo do Galo, mas vamos continuar na torcida, né, claro. Bom, então nós estamos falando de responsabilidade civil, né, individual e coletiva. Cada um fazer a sua parte, a higienização de mãos, os cuidados com o ambiente, os cuidados com os familiares, evitar os contatos sociais, não é isso? Esse distanciamento social, esse termo aí muito utilizado atualmente, com o envolvimento de todos os setores, né, porque vai gerar perdas, né, grandes econômicas e sociais, mas por um motivo sanitário, a gente tem que ter esse esforço coletivo, né, a colaboração de todos os setores, né. Esperamos que essa epidemia consiga ser controlada em breve. Então, em resumo,
principal hoje, organizar a assistência é para ontem, organizar os fluxos dos pacientes dentro da unidade, o acolhimento, a triagem e o fast track. O diagnóstico, precisamos lutar um pouco mais para um diagnóstico mais rápido, mais eficiente e maior disponibilidade de kits para coleta. E as medidas de controle, obviamente, individuais e comunitárias, igual estão sendo realizadas. Muito obrigado. Meu e-mail está aqui disponível, gusrocha@ufsj.edu.br. Qualquer coisa pode me enviar, estou à disposição para discutir casos, para programar novos treinamentos. Em breve eu enviarei material adicional. Muito obrigado por essa aula, por essa oportunidade. Um grande abraço a todos e vamos todos seguindo na luta. Não vamos nos esconder do vírus, vamos enfrentá-lo. Um abraço e até breve.